Minha entrevista deste sábado fala sobre fertilidade feminina. Eu recebo aqui a médica especialista em reprodução assistida, a doutora Zuleika Guimarães Cardoso. Doutora Zuleika, a gente estava falando sobre a questão do congelamento dos óvulos. Isso para quando a mulher decide adiar um pouco mais a maternidade. E nessa decisão, o ideal é congelar os óvulos, mas porque também existe a possibilidade de congelar um embrião. Isso, exatamente. Às vezes até a paciente ela é casada, mas ela não quer ter filho agora, estão na fase de vida os dois, procurando, né, se estabelecer financeiramente, ainda não quer ter filho, mas ouviu falar que é melhor congelar, então eles vêm. Então, por que não congelar o embrião e sim o óvulo? Hoje uma técnica de congelamento de óvulo, depois da vitrificação, então você consegue descongelar com a qualidade excelente como descongela o embrião. Então, antes a gente não tinha essa técnica, então era mais fácil descongelar o embrião e ele resistir do que o óvulo. Então, você congelava mais o embrião. Hoje em dia, como tem a vitrificação, você pode congelar o óvulo. E por que é melhor para uma mulher, mesmo ela sendo casada? Porque vai que ela não quer ter filho depois, a gente nunca sabe o dia de amanhã, ou pode não estar mais com a pessoa que está com ela no momento, ou venha a falecer, várias implicações. E se ela tem um óvulo, ela pode. Se ela não quiser mais ter filho, ela pode descartar a qualquer momento, porque é uma célula, pode ser descartada. O embrião não. O embrião já tem várias implicações, né? Você tem que esperar pelo menos 5 anos e, mesmo assim, se a pessoa que você está, você não vai estar mais com ela, a gente nunca sabe, né? Ou venha a falecer, o que é que você vai fazer com esse embrião? Né? E com óvulo, não. Então, hoje em dia, a gente congela óvulos. A recomendação é que se congele os óvulos. E a partir do momento que fez o congelamento, esses óvulos podem ser fecundados depois de quanto tempo? Existe um prazo? Não. A gente sabe de espermatozoide, por exemplo, que foi congelado há mais de 20 anos e que depois, os pacientes tiveram câncer e depois, na fase de adulta, usaram, descongelaram e teve já filhos sem nenhum problema. Com o óvulo, menos tempo, porque a gente não tem esse tempo que se congela espermatozoide, né? Como se congela óvulo com a facilidade de descongelar. Mas a gente sabe que é extremamente seguro, né? Já tem filhos nascidos de óvulos congelados há 10 anos, entendeu? Mas a mulher pode fazer o procedimento de fertilização? Tem um limite para a idade para que isso seja feito? Para que o óvulo seja fecundado? Não, a idade tem. Se ela tiver até 50 anos, né? Ela congelou mais cedo e não encontrou a pessoa que ela queria ter filho. De repente, com 48, ela resolve ter. E aí descongela esse óvulo, que se ela congelou aos 30, 35 anos, tem uma chance alta dela gestar. Se ela não tiver, claro, outras implicações, né, no útero, se não tiver muitos miomas, não tiver endometriose, mas se ela tiver conservado, não for obesa, não for hipertensa, tudo isso ajuda, né, a ela conseguir engravidar depois. Mas hoje em dia as pessoas estão envelhecendo com saúde, né, então ela pode, aos 45, 47, agora aos 50, se ela quiser, depois dos 50, tem que pedir liberação, né, do CREMEB para autorizar e ela justificar. Às vezes é uma paciente que ela entrou, por exemplo, numa fila de banco de óvulo, quando ela estava com 47. E aí demorou, porque demora a fila para achar uma pessoa característica semelhante, e ela já está com 50. E ela só achou o óvulo da doadora aos 50 anos, e ela não vai poder gestar. Então, a gente justifica, às vezes até a clínica pede ao CREMEB, e a gente consegue. Eu ia te perguntar isso, porque congelou, fez a fertilização, é garantia de gravidez ou não? Não, infelizmente, medicina não é. Porque às vezes você tem essa ideia, né? Não congelei, eu congelei, vou ficar tranquila e não... Pronto. Não é. Primeiro, tem que ver quando ela for descongelar, fertilizar, o sêmen da pessoa que ela vai estar. De repente é um sêmen muito ruim que na hora de fertilizar os óvulos dela não vai dar embriões bons e pode não evoluir, né, a gestação. Ou ela pode estar com miomas múltiplos sem indicação cirúrgica, né, e que ela não consiga. Ela vai ter até um embrião bom, vai colocar, mas ela pode não evoluir. Ou se ela adquirir endometriose, e mesmo tratando endometriose, a gente sabe que é uma coisa crônica que pode dificultar a implantação do embrião. Então, a gente não garante. Mas a grande probabilidade de quem congela, a pessoa quer ter filho no futuro, ela procura sempre estar investigando. E até os miomas, se tratando no período certo, se você trata, você não evolui, né? A endometriose também é tratável. É isso que eu ia te perguntar, porque além da idade, um outro fator que limita e que dificulta são doenças como a endometriose. São comuns, né? É muito comum. Hoje, paciente que chega pra gente a partir de 35 anos, 70% dela vai ter endometriose. É a causa mais comum hoje, depois dos 35, de infertilidade e endometriose. E a mais difícil de se tratar. Se trata, mas assim, porque diferente de quem é ovário policístico, a gente sabe que é bem mais simples tratar um ovário policístico, né? Ou um sêmen ruim, porque com a técnica da ICSI, a gente mesmo
paciente que tem raríssimos espermatozoides, a gente consegue fecundar. Mas a endometriose ainda é. Por isso que tem que ter um diagnóstico precoce, porque às vezes a paciente não tem, vai ter, fazendo múltiplas cirurgias não resolutivas, né? E hoje a gente sabe que cirurgia, no último caso, sempre tem um tratamento clínico. Quando tem sintomas, vai operar mesmo, porque ela precisa melhorar os sintomas, mas para a fertilidade, ela pode controlar os sintomas, se ela não for sintomática, controlar a doença e poder ter filho depois. O que ela não pode é deixar de ser vista e avaliada por um especialista que faz a parte de endometriose. Agora a gente voltando a falar um pouquinho sobre a questão da qualidade dos óvulos. A mulher que não consegue produzir óvulos, não tem uma boa reserva ovariana, não consegue produzir óvulos de qualidade, ainda assim ela tem uma chance de buscar doadoras, né? Isso se busca, por exemplo, aqui na Bahia, se tem um banco de óvulos? Tem. Toda a clínica de reprodução, ela tem, né? Pacientes que querem ser doadoras e existe uma fila para as receptoras, porque tem mais receptora do que doadora. Né? Então, não é tão rápido. A paciente que hoje ela entra na fila, dependendo da característica, né? Ela pode demorar de vir conseguir aqui doadora nas clínicas de reprodução que existem, são 3 aqui em Salvador, né? Hoje em dia já tem banco de óvulos europeus que está conseguindo vir, mas ainda é muito caro. Geralmente tem que juntar um grupo de pacientes, pelo menos 7, para diminuir esse custo e ratear. Mas está cada vez, graças a Deus, mais aceitável. As pacientes estão tendo essa cultura de, se ela chegou a falir o ovário mais cedo, se ela passou dos 40 e quer ter outro filho e a reserva não conseguiu produzir do óvulo próprio, tentou fazer a FIV do óvulo dela, 1, 2 vezes não conseguiu, ela já está aceitando. Porque, na verdade, a doação de óvulo é uma célula, né? De uma doadora que vai ser parecida com ela, o tipagem sanguínea igual, vai fecundar com o espermatozoide do marido dela, esse embrião vai ser colocado no útero dela, ela vai gestar, ela vai poder ter o filho dela, parir, vai amamentar e é o filho dela. Agora, a dificuldade maior de encontrar doadoras. Você acha que ainda precisa mudar um pouco essa mentalidade da doação de óvulos? Exato. O que eu acho também é que falta informação, né? Porque depois que a gente começou a divulgar, chegaram pacientes ligando até para a clínica querendo ser doadoras. Algumas até voluntárias para ajudar, né? Pacientes mais jovens. E porque hoje, o que a gente antes era sempre um tratamento, né, compartilhado. Às vezes a paciente, ela não tinha condições de fazer a fertilização in vitro, ela era jovem, tinha até 30 anos, mas ela não tinha como fazer, e às vezes o marido era azospérmico, por exemplo, então ela precisava fazer a fertilização in vitro e não tinha condições. Então, ela entrava numa fila, era ser doadora, e quem precisava que custeava o tratamento ou era dividido para poder viabilizar o tratamento das duas, né? Uma precisa do óvulo, a outra precisa do tratamento, mas hoje em dia está tendo cada vez mais doação voluntária e eu acho que é esse trabalho que a gente tem que fazer para poder estimular a doação. Tá certo, a gente vai dar mais um breve intervalo e o Band Entrevista volta daqui a pouquinho.